Bom, então hoje, retomando, né, nosso estudo, nossa primeiro domingo aí desse ano, que Deus nos abençoe, né, nessa nossa jornada, na sequência da nossa jornada. No último capítulo que a gente estudou no ano passado, que era na infância da Alcione, a gente chegou num momento em que existia um risco, inclusive, da Madalena perder a Alcione por parte de um abuso dos Estigarríbias, né, os vizinhos ali, apoiados na questão ali do que acontecia, né, das perseguições religiosas. E foi quando o trabalhador ali do vizinho, né, um dos que trabalhavam ali, que tinha relação com a funcionária da Madalena, sugere procurarem o padre Damiano. E o padre Damiano, então, se mostra uma criatura, e é quando a gente também fez um comentário, um link, porque as obras do Chico nos permitem isso. Emmanuel é o próprio padre Damiano. Então, uma das reencarnações de Públio Lentulus, né, e de nosso querido Emmanuel, o próprio espírito que nos dita esse livro, é o próprio irmão Damiano, o padre Damiano. E o padre Damiano, no finalzinho do capítulo, ele realmente consegue, com uma certa firmeza, né, e ao mesmo tempo uma inteligência, afastar a possibilidade ali dos vizinhos de tomarem as terras e, inclusive, a Alcione. E então terminamos o capítulo nesse momento. E aí hoje nós vamos iniciar o sexto capítulo, que se chama Novos Rumos. Então vamos a partir daqui. A família Estigarribia, então esses vizinhos que queriam tomar, né, não voltou a renovar suas absurdas exigências e o próprio Dom Alfonso fez o possível por demonstrar atitudes novas e mudança de propósitos, de sorte que a torpe extorsão não chegou a consumar-se. Ciente do fato, o bispo Molina desautorizou os criminosos intuitos e providenciou para que o confisco não ultrapassasse os limites indicados pelos inquisitores. Então, o bispo Molina era alguém de dentro da Inquisição, né? Que era parente dos Estigarríbias e que ele, então, iria dar a voz de autoridade para que se cumprisse dentro da permissão da própria igreja. Né? Mas então tudo mudou com essa intervenção do padre Damiano, graças a Deus. Né? Encerrado o incidente, a vida na granja prosseguia em adorável simplicidade. A Alcione fizera-se amiguinha fiel do padre Damiano e Madalena parecia regozijar-se com a nova companhia. Imaginem agora aqui, né? Lembrando, né, desses personagens, Padre Damiano, então, o Emmanuel, a Alcione, né, a Célia, que então o Emmanuel, mas naquela ocasião em que ela era Célia, era Nestório, o escravo, e Madalena, a mãe da Célia. Então agora os três de novo reunidos e agora avançando, né, em possibilidades, em aprendizado, em testemunho, né, até do aprendizado e da fé. Então a Alcione virou amiguinha do padre Damiano e a Madalena parecia então adorar, gostar muito dessa nova companhia. O eclesiástico revelava ideias diferentes de sua época. Embebido nas veneráveis tradições do passado, não podia compreender os crimes tramados na sombra em nome de Deus. Então, esse espírito, né, traz uma bagagem, né, já de muito aprendizado, inclusive de saber o que é verdadeiramente certo ou errado, mesmo falando-se em nome de Deus dentro de um ambiente que ele adotou, né, como religioso. Apreciava a filosofia antiga, desprezava os exageros do fanatismo e não concordava com a tirania do Santo Ofício. Então, apesar dele ser da Igreja Católica, ele era um que não concordava.
Quase diariamente, à noite, ia à vivenda modesta da viúva Davenport, a cuja porta a pequenina Alcione se postava para saudar graciosamente o cavalo paciente e manso que o servia no pequeno trajeto. As conversações interessantes desdobravam-se animadoras. Madalena Villamil parecia encontrar nas interpretações do religioso mais duradouras consolações. Padre Damiano dizia: a Igreja parece despreocupar-se de nossas amarguras. Em toda parte preponderam as injunções políticas, ao passo que Jesus foi bem claro nos ensinamentos relativos ao seu reino, que ainda não é deste mundo. Então, a gente imagina, né, o quão difícil deve ter sido essa época, onde a referência principal, que era a própria igreja, para passar, né, o conhecimento e a fé, era quem dava mau exemplo, era justamente quem dava um exemplo até bem contrário a que Jesus tinha pregado ou exemplificado. E apesar do padre Damiano entender e enxergar da maneira correta, a gente também imagina que não deveria ser fácil, porque isso não pode ser exposto em público, porque senão ele está indo contra o poder da própria igreja, e se de lá de cima vem ordens, né, diferentes, se você enfrenta aquilo, você pode ter problemas maiores. A exemplo justamente do que aconteceu lá na época, né, com a própria Célia, ou no livro 50 anos depois, né, que ainda não era, na verdade, assim, mas se você tinha alguém, ou por exemplo o Epifânio lá, que determinasse as regras, se ele pensasse diferente, mas ele era superior, os outros que pensassem da maneira mais cristã possível, às vezes tinham que se submeter à obediência. E a mesma coisa acontecia aqui. O padre Damiano, ele, numa intimidade, poderia falar sobre o assunto, mas não pregar publicamente, muitas vezes. E aí, então, a Madalena falando nessa intimidade com ele, falando, mas é estranho, né, o que a igreja hoje vem se preocupando. Porque Jesus falou justamente de outras realidades. Todavia, em vez de cuidar da redenção das almas, olha lá, falando da igreja, a maioria dos clérigos permanece em disputas vãs, vivendo uma época de trevas espessas. A Inquisição é muito mais poderosa que os reis sem coração. A que atribuir tais desmandos? Não considerais que temos sido escravos antes que devotos? Sim, minha filha, esclarecia o amigo com a sua madura experiência da vida. Tuas observações são justas. Deus cria a vida, não o cativeiro. Entretanto, esses clamorosos desvios são das instituições humanas. Então, essa é uma compreensão libertadora, inclusive, né? Porque para muitos que enxergam erros de instituições religiosas, acabam muitas vezes condenando a ideia ou o que está por trás daquilo tudo, que seria o próprio Deus, né? O próprio Jesus. Mas aqui o padre Damiano, com uma visão muito lúcida, né? Então enxerga. Esse é um erro que compete aos homens que estão ali com a responsabilidade, deveriam estar passando como a responsabilidade exige. Mas são falhas humanas, e isso então não condena o cristianismo, o catolicismo, ou até mesmo ideias muito maiores do que tudo isso. Os padres ambiciosos de poder temporal constituem fileira quase interminável nos tempos atuais, mas não poderão nunca destruir o cristianismo na sua essência eterna divina. Então, isso é exemplo de fé. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós hoje estamos vivendo uma era que o Espiritismo
é muito mais tranquilo, muito mais aceito, apesar de ainda enfrentar dificuldades, né? Mas é muito mais tranquilo do que foi há algum tempo atrás. E se a gente tivesse tantas dificuldades, será que a gente estaria com a mesma crença que o Espiritismo nos oferece, né? Com a mesma fé em relação a essas verdades? E se a gente observa, por exemplo, o erro de muitos no movimento espírita, será que nós temos a lucidez de realmente enxergar e falar assim, ó, é um erro daqueles que estão adotando ou estão se rotulando como espíritas, mas agindo de maneira diferente. O espiritismo continua sendo intocável nos seus preceitos, né, no que ele nos esclarece. Mas o humano é que está dando mau exemplo. Quando a gente tem um Chico a nos apoiar, né, nos fala assim, ó, não, o espiritismo, olha aqui o Chico, ó, é isso. Agora, e se tivéssemos exemplos ruins tentando, né, intitular o espiritismo, apesar do que a gente entende e conhece das verdades esclarecedoras. Será que a gente continuaria com essa lucidez? Mas é o que aqui a gente vê no caso do padre Damiano. Ele não se decepciona com o catolicismo. Ele somente entende que muitos católicos daquela época estavam, né, realmente todos desviados em suas ambições de poder. Mas, como ele fala, não poderão destruir o cristianismo na sua essência eterna e divina. A misericórdia de Deus lhes tolera os insultos, mas há de chegar o tempo de se restabelecer a verdade. Sou de opinião que todas as iniquidades da terra são impotentes para aniquilar uma centelha de nossa fé. A última frase despertou em Madalena pensamentos novos. Então, se a Madalena estava, de certa forma, descrente com relação ao exemplo da religião da época, o padre Damiano deu uma injeção de fé nela, né, de bom ânimo. Então, num belo minuto de meditação, esquecia as vicissitudes da terra e as angústias do tempo, para alcandorar-se nos sublimes problemas da alma. A fé, obtemperou. Como adquiri-la, padre? De mim a entendo como um estado superior conseguido na oração. Tudo tenho feito por encontrar alívio e refúgio na confiança de Deus. No entanto, sinto-me bem longe da paz íntima que tanto ambiciono. O eclesiástico lançou-lhe um olhar significativo, como a dizer que lhe era impossível resolver definitivamente a questão e explicou: não podemos criar os valores da fé enquanto nos sobeje a inquietação. E acredito que nossas relações com a divindade devem ser as mais simples possíveis. Quanto a mim, considero que cada dia é uma oportunidade renovada para o labor de nossa redenção. Resumo as minhas preces à vigília da manhã, na qual procuro a inspiração do Evangelho, ou dos livros que nos suscitam desejos de perfeita união com o Cristo, e o louvor da noite, quando busco examinar os ensejos de serviço ou testemunhos que o Senhor me facultou. Então ele está mostrando para Alcione, né, que na verdade a fé não é algo que Deus dá gratuitamente, é uma conquista através de uma busca constante, né, em orações, e é como ele fala, né, nas preces da manhã ele procura a inspiração, né, procura o amparo das boas leituras, e aí ao final do dia o louvor da noite, né, ele examina o que ele fez dessas oportunidades, o que ele fez daquilo que ele buscou de inspiração e ele colocou. E aquilo tudo vai sendo uma construção, né? Então, através do pedido de auxílio, mas não de algo pronto, de algo que ele vai construindo e se consolidando cada vez mais.
Ela não compreendeu a contento e interrogou: mas como? Toda leitura edificante derivou da providência por intermédio dos seus mensageiros em nosso socorro. Com as suas advertências e conceitos, sábios e preciosos, faço a vigília matinal. E à noite rendo graças ao Pai, em consciência, pelos favores que me foram dispensados. Então, falando que através dessa leitura, é como se ele tivesse realmente ouvindo a voz inspirada dos espíritos mensageiros celestes ali darem conselhos. E aí, de noite, ele agradece a tudo aquilo que foi concedido como oportunidade para aquele dia. Na vigília, estabeleço propósitos redentores. E no exame da noite, julgo-me a mim mesmo. A exemplo do que Santo Agostinho falava, né? Que era o caminho também do seu aperfeiçoamento. Ele constantemente, ao fim de cada dia, ele fazia um balanço das coisas boas e ruins mentalmente que ele tinha feito, para que ele pudesse identificar aquilo que não era para ser levado para o dia seguinte, né, ou para ser eliminado, para ser lutado cada vez mais contra aquilo, e aquilo que ele tinha conquistado, ou aquilo que já era virtude, que era para ser cada vez mais, então, colocado em prática. E é o que aqui o padre Damiano está falando também, que ele faz. Então, e à noite julgo-me a mim mesmo, para verificar onde se cristalizaram minhas maiores fraquezas, a fim de emendá-las no dia imediato. Então, quem de nós faz isso, né? De olhar sinceramente para aquilo que eu estou fazendo de errado, de não que não é legal, e procurar também com um esforço assim grande, através da nossa boa vontade, de não repetir no dia seguinte. O mundo, a meus olhos, é uma vasta oficina, onde poderemos consertar muita coisa, mas reconhecendo que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos. Então, nesse mundo onde a gente vive, né, nessa escola, o principal objetivo é realmente a gente fazer a reforma íntima, é a gente fazer a transformação das nossas tendências ainda ruins, né, para virtudes. Grandemente interessada, a suposta viúva de Cirilo insistiu: se dás tanto valor ao esforço espiritual da manhã e às meditações da noite, como encarar o dia? Então aí agora ela entendeu, né, o que ele faz no começo e no final com relação à comunicação ou essa sintonia com o divino. E ela fala, e durante o dia, como você então encara isso? Creio que entre a vigília e o louvor está o trabalho que o Senhor nos deferiu. E olha que bonito, isso é verdade, né? Porque a gente está. A nossa vida se resume em orar e trabalhar. Então, pedir, buscar o auxílio, né, o amparo do alto e colocar em prática aquilo que Deus espera de nós. O dia constitui o ensejo de concretizar as intenções que a matinal vigília nos sugere e que à noite balanceamos. O reduzido auditório, isto é, então ali, né, era uma palestra onde um reduzido auditório, né, a Madalena, a Alcione, a pequenininha, né, e Dolores. Bebia-lhe os conceitos com profunda atenção. A serva, talvez impressionada pelas suas definições de trabalho, indagou: Padre Damiano, como proceder então nos dias em que as circunstâncias nos impeçam de trabalhar? Estaremos fugindo ao ensejo que Deus nos concedeu? O religioso compreendeu o móvel da pergunta e tentou explicar. Então, e quem não pode trabalhar, né? Ela estava querendo saber. Quem de alguma maneira tem algum impedimento para trabalhar.
E aí ele responde uma resposta muito linda, né, inclusive. Acreditas então que só aos braços foram conferidas as atribuições de serviço? Os ouvidos trabalham quando ouvem, os pés quando caminham, a língua esforça-se, a inteligência atua. Então, olha que bonito isso, né? O trabalho não é só o trabalho manual, tudo está a serviço, né, divino. Então, a gente pode colocar o nosso ouvido, às vezes, para trabalhar ouvindo. Uma pessoa que está precisando desabafar, conversar, os pés levando, caminhando, a língua falando, em nome de Deus, né? Falando, não precisa ser em nome diretamente de Deus, mas falando de coisas boas. A inteligência é trabalho. Então, quando eu raciocínio, quando eu não estou estagnado, eu estou trabalhando. Quando cessam as possibilidades de ação no exterior, há no íntimo da criatura todo um mundo a desbravar. Então, ninguém de nós tem como alegar que não tem como trabalhar se as possibilidades são infinitas de trabalho que a gente tem. Chego a refletir que, às vezes, a enfermidade atormenta a criatura para que ela se volte para dentro de si e aproveite a oportunidade no esforço laborioso de sua renovação. Então, mesmo porque a pergunta da Dolores era: e eu às vezes estou doente, eu fico doente e eu não posso trabalhar. Ainda assim, o padre Damiano enxergou até nessa possibilidade, numa vida saudável que está sendo interrompida, uma oportunidade desse trabalho ser voltado de novo para dentro. Para a filha de Dom Inácio, aquelas conclusões sobre a prece eram novas e surpreendentes. Tal como acontecia em todas as esferas religiosas do seu tempo, supunha que orar equivalia a pedir. Porque para Madalena e para muitos daquela época e ainda de hoje, acham que orar é só pedir. Então, eu nada posso, então eu só tenho que pedir. Eu nada quero fazer, então eu só tenho que pedir a Deus para me conceder isso, conceder aquilo, inclusive com relação a virtudes, né? Porque às vezes a gente pede recursos, conquistas materiais e não trabalha, e não se mexe. Às vezes a gente pede também virtudes. Ai, Pai, dai-me paciência, dai-me coragem, dai-me tudo que a gente, na verdade, está aqui para construir, para adquirir através do esforço. Nosso Pai nos dá constantemente o amparo, oportunidades, condições, mas as virtudes também são elementos que a gente conquista através do nosso, como a gente vê ali pelo Padre Damiano, trabalho, pelo nosso esforço constante naquela direção da aquisição, de exatamente, inclusive, a exemplo de como o Padre Damiano exemplificou, analisando pontos fracos e buscando não repetir, buscando nos esforçar no dia seguinte para fazer de maneira diferente, mesmo que aquilo ainda não seja algo adquirido. Eu tenho que fazer pensando que eu tenho que fazer daquela maneira ou tenho que fazer aquilo. É uma imposição ou é uma obrigação? Ou não é espontâneo? Sim, às vezes não é espontâneo. Mas o próprio Emmanuel, numa mensagem do Chico, fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então tem coisas que a gente às vezes, ou que a gente ainda não consegue fazer naturalmente, mas se nós nos disciplinarmos, nos colocarmos como meta fazer aquilo, mesmo que ainda seja com um esforço maior, isso com o tempo vai se consolidando, vai tornando hábito. E é assim que a gente vence, através dessa luta constante, diária, quando identificamos as nossas imperfeições.
E então aqui agora a Madalena estava falando, mas para ela, oração antes só equivalia a pedir. Quer dizer, como se tudo fosse de responsabilidade de Deus, nosso Pai, ou dos bons espíritos, ou de Jesus, para resolverem os problemas da nossa vida. As cerimônias da igreja quase sempre resumiam-se em longas súplicas apenas. Os livros devocionais englobavam rogativas da primeira à última página. Os ex-votos, as procissões, os sermões públicos representavam pedidos insistentes. Por isso mesmo a viúva inquiriu com certa indecisão. Vossos esclarecimentos quanto à oração me surpreendem. Contudo, necessito expor minhas dúvidas mais íntimas. Não teria Deus concedido ao mundo a faculdade de rezar, a fim de que a alma humana aprendesse a pedir? Sempre conheci essa manifestação do sentimento como rogativa. Considero, entretanto, que se toda a nossa atividade religiosa estivesse circunscrita aos atos precatórios, não passaríamos neste mundo de uma assembleia de mendigos. Então, se a gente fosse somente pedintes, né, o tempo todo, se as nossas orações se elas são somente pedir, 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 nós não passamos de mendigos. Porque na oração a gente também deve entender o agradecimento, né? Então a gente, não sei se é hábito de todos, mas a gente tem que constantemente agradecer a Deus por tudo que nós temos ao nosso dispor de oportunidades e de elementos de enriquecimento do conhecimento, de tudo. E a oração também muitas vezes é de louvor, é de admiração à grandiosidade de Deus, né? E quando a gente admira e louva, a gente confia, a gente se entrega, porque a gente tem cada vez mais plena convicção de que Deus é soberano a todas as dificuldades da vida e pode tudo o que a gente quer, mas Ele espera, acima de tudo, que a gente seja responsável também pelas nossas conquistas. Então, esse canal é aberto para que nós nos elevemos, para que nós busquemos elementos necessários para que a gente faça esse caminho de subida. Mas aí ela segue falando, né? Então, eu entendo que se a gente só ficasse pedindo, a gente seria mendigo. Que dizer do homem que reclamasse de mãos postas o manjar do céu, tão só porque retinha o suor na semeadura do seu quintal? Então, o que adianta querer fruto se só põe semente e não planta, não rega, não cuida, não elimina as ervas daninhas? Poderá alguém insistir na obtenção da verdadeira paz quando ainda disputa a ferro e fogo a posse dos bens perecíveis? Chegará alguém à esfera dos anjos quando ainda não chegou a ser homem? Então, como é que a gente quer asa, né? Se a gente ainda não sabe usar nem as pernas para andar de verdade, né? Então, tudo isso são reflexões que a Madalena está fazendo com o auxílio, né, da mentalidade do padre Damiano, da influenciação do padre Damiano. Reconhecendo o interesse despertado por suas palavras, Damiano sentiu-se encorajado e continuou. Naturalmente que deveremos apelar para o céu, mas no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso. Olha que bonito essa recomendação, né? Porque no Pai Nosso a gente pede muita coisa, mas nunca nos esquecendo que seja feita a vontade de Deus, que eu perdoe, né, aquele que me deve, porque eu também sou devedor. Então,
O Pai Nosso é a maior síntese, né, de oração que a gente pode ter, e principalmente quando a gente analisa fielmente, né, sinceramente, cada trechinho do Pai Nosso. E aí então o Padre Damiano fala, quando a gente quiser pedir, então que não seja sem essa lucidez que o Pai Nosso nos traz. Porque o Pai Nosso nos esclarece que o pedir é com algumas regras, alguns limites, não egoístamente, que muitas vezes é como a gente faz. A gente chega ao ponto, muitas vezes, de pedir que Deus nos beneficie e prejudique outra pessoa, porque se a gente analisar algumas das nossas rogativas, às vezes é isso. Me salva dele ou faça com que ele pague aquilo que ele está fazendo. Eu quero e eu não quero que ele tenha. Então vamos fazer a rogativa nos limitando, não indo além do Pai Nosso, porque acima de tudo julgo que a oração deve ser um esforço para nos melhorarmos. Deus nos procura a todo momento e o ato devocional será então tarefa incessante do Espírito, apagando as imperfeições para que o Pai nos encontre. Mas criaturas há que maldizem o destino, acrescentou Madalena, sumamente interessada. Como não importunar o céu quando padecemos necessidades angustiosas? Para muita gente, a terra não passa de odioso degredo e o corpo representa um escuro cárcere. Não creio. Só há mendicidade em nossa alma. E no que se refere às paisagens do mundo, o próprio deserto tem a sua beleza. As estradas que pisamos estão repletas de perspectivas encantadoras. Uma folha da primavera ou um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos. Então o Padre Damiano está chamando a atenção porque mesmo nas dificuldades há ensinamento, há oportunidade, né, a beleza. Então, quando nos referimos a regiões sombrias ou desoladas, geralmente esquecemos que elas se localizam em nosso mundo íntimo. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul, nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. Então, toda o sofrimento, a dificuldade do mundo está na interpretação que nós fazemos do mundo, está na percepção que nós temos do mundo. Porque, como ele falou, na natureza, se observar, não existe remorso. E essa dor, o cárcere, né, a prisão do remorso, é algo que eu faço espiritualmente por uma escolha. E o sofrimento, Padre Damiano? Perguntou Madalena Villamil, já tocada por aqueles altos conceitos. Já que me dizeis do problema do que me dizeis do problema do destino e da dor? Nosso futuro espiritual após a morte não está encerrado no céu, no purgatório ou no inferno sem remissão? Então, olha a pergunta que ela está fazendo para aquela época. O interpelado sorriu e esclareceu. Esta palavra ouvida pela Inquisição representaria um crime de traição para o fanatismo de nossa época e nos levaria à fogueira. Então, esse assunto que ela perguntou e o que ele vai falar é grave perante ao tempo que eles estão vivendo. Se a Inquisição, se alguém da Inquisição ouvir ou souber daquilo, é motivo para levar eles à fogueira. Esta circunstância nos leva a refletir na magnitude da tarefa a realizar. Mas, se eu disser que a minha interpretação é diferente, a morte não existe como a entendemos. O que se verifica apenas é uma transmutação de vida. Os teólogos
suprimiram a chave simples das nossas crenças. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem e, como a natureza não dá saltos, as almas que alimentam aspirações puramente terrestres continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Então, olha isso, mostrando, né, a questão, né, da continuidade da vida sem milagres, sem grandes saltos. O espírito desencarna e ele continua naquele padrão vibratório que ele cultivava aqui encarnado. Então, se ele ainda era muito apegado, esse espírito também vai continuar muito apegado, ainda indo atrás das mesmas questões. Agora, se o espírito, mesmo encarnado, já encara, entende, age, pensa de maneira diferente, isso também é algo adquirido que ele, depois da morte, também continua sintonizado nesses mesmos padrões. E desde mais remota antiguidade, os homens se comunicaram com os seus semelhantes desencarnados. Então, olha o que o padre Damiano está falando. Primeiro, quando a gente morrer, a gente não vai para o céu direto ou para o inferno eterno, porque não existem grandes saltos. A gente vai continuar sendo mesquinho, se foi mesquinho, a gente vai continuar sendo preguiçoso, se foi preguiçoso, a gente vai continuar sendo bondoso, se foi bondoso. Então, tudo a gente continua. E além disso, então não existe um céu gratuito somente por cumprir cultos externos ou pagar o dízimo da igreja. E não existe uma punição eterna se eu achar que então aquela atitude é condenável a esse ponto. E além disso, falando que é possível o ser humano encarnado se comunicar com os semelhantes já desencarnados. E ante o olhar admirativo da jovem senhora, Damiano passou a recordar. Enéas fez consultas a Anquises por meio dos estranhos poderes da feiticeira de Cumas. Então aqui eu não vou clicar, mas quem tiver interesse pela Bíblia do Caminho, ele vai citando e esses itens aqui nos dão atalhos a poder chegar no esclarecimento de quem são cada um desses seres citados e a história, um pouquinho da história de cada um deles. Mas ele vai citar inúmeras passagens na história que comprovam a comunicação com os mortos. Plutarco afirmava que os seres de outro mundo se manifestavam nos mistérios. Sócrates tinha seu gênio familiar. Apolônio de Tiana sentia-se auxiliado por entidades invisíveis. Os imperadores romanos buscavam os pareceres dos habitantes de além-túmulo com a cooperação dos oráculos. Vespasiano procurou a palavra dos numes tutelados no oráculo de Gerion. Tito fez o mesmo na ilha de Chipre. Trajano imitava-os, sondando as revelações do oráculo de Heliópolis, na Síria. Os cronistas do tempo antigo declararam que Augusto, depois de iniciado no culto de Eleusis, tinha contato com os fantasmas. Nas páginas sagradas da Bíblia, vemos Saul procurando o falecido Samuel por intermédio da pitonísia de Endor e contemplamos os discípulos de Jesus, bafejados pelo Espírito Santo no glorioso dia de Pentecostes. Então, são inúmeras citações da história e, inclusive, dos registros do Velho, né, e do Novo Testamento. É extraordinário, exclamou a esposa de Cirilo, felicitada por novas luzes. Quer dizer que os entes queridos que nos antecederam no túmulo nos esperam no limiar da outra vida para as alegrias do reencontro? Damiano esboçou um gesto altamente significativo e acrescentou: nem sempre será indispensável partir para reencontrar.
Por que? Interrogou admirada. Quer dizer, além de ele falar que é possível reencontrar com os que já partiram, assim, nem precisa esperar partir de também você para reencontrar. E aí ela pergunta por quê. Nossa época não comporta a divulgação das supremas verdades, mas nós nascemos e renascemos. A vida é uma só, entretanto, as existências são diversas. Olha a compreensão de um padre. E essa não é só a compreensão desse único padre. A gente sabe que existem inúmeros padres que entendem e acreditam em reencarnação. Então, é que ainda por parte do alto isso não é aceito e muitos não aceitam, mas muitos padres, né, apesar da ordem religiosa, são mais esclarecidos espiritualmente falando, né, com relação a certas verdades que o espiritismo nos esclarece mais facilmente hoje. O próprio Jesus declarou aos mentores de Israel que não era possível atingir o reino de Deus sem renascer de novo. E inferno ou purgatório são estados de espírito em tribulação por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora. A viúva Davenport teve a sensação de haver sido levada a um porto de grandiosas revelações. Recordou subitamente seu primeiro colóquio com o rapaz irlandês que elegera para o seu companheiro de existência quando lhe confiara as predições do velhinho de Granada. Então, nesse momento, ela se lembrou, né, da conversa que ela teve com Cirilo quando ela contou sobre aquele vidente, o velhinho de Granada, que falou aquelas coisas que marcaram ela, que na verdade vão ser relembradas aqui. A figura quase apagada do egipciano erradio ressurgia ali nos arcanos da memória com os mínimos contornos. Assim, reviu na tela imaginária as portas de Alhambra e as amiguinhas bem-amadas destacando-se em todas as recordações as palavras conselheiras do desconhecido. Então, o que que esse egípcio falou para ela, né? Prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de sofrimentos. Não vivemos apenas esta vida. Então, olha isso, ela já tinha ouvido isso. Na época, tinha achado um absurdo, tanto é que esse egípcio foi até punido, né? Temos várias existências e a tua existência atual é promissora de tributos afanosos para a redenção. Então ele fala de sofrimento, mas não de sofrimento como algo prejudicial para ela, né? Promissora de tributos afanosos para a redenção. Sinceramente impressionada, relatou o incidente que o religioso acolheu com singular carinho. Podes crer, afirmou convicto, que esse ancião deveria ser um grande inspirado. Mas será possível que se troque de corpo como se muda de vestes? Justamente. Só isso, minha filha, explica as profundas diferenças do caminho. Nas estradas em que buscamos a luz da salvação, encontramos os seres humanos mais díspares. Ali depara-se-nos um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna. Acolá debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parecem intermináveis. Num mesmo lar nascem santos e ladrões. Há pais excelentes, cujos filhos são indesejáveis, monstruosos. Uma via pública exibe jovens elegantes e miseráveis criaturas que se arrastam entre a lepra e a cegueira. Poderias admitir que o Criador, magnânimo e sábio, deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado? Então, será que Deus é esse brincalhão, né, que brinca com as almas, né, com as experiências alheias, com as vidas, né, de cada uma
dos seus filhos aqui encarnados. Então, para uns, muita coisa, sorte. Para outros, só desespero, só sofrimento. Não admitamos esse absurdo teológico, mas ponderemos na verdade de que se cumpre desde agora ou a cada um segundo as suas obras, nos ensinamentos de Jesus. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria. Então aqui é bonito de ver isso, talvez até comparando com o estudo que a gente fez hoje, né, às 6h30, do livro Libertação, quando a gente viu aquele julgamento sem misericórdia nenhuma, né? Sem piedade. Mas aqui mostrando que realmente sim, nós temos responsabilidade de tudo que nós fazemos, a cada um de nós segundo as nossas obras, mas não para nosso prejuízo. Tudo para nossa edificação, tudo é pedagógico, né? Na criação divina, tudo é pedagógico, tudo tem a função de nos orientar, de nos fazer aprender. A criatura se engrandecerá ou submeter-se-á ao rebaixamento, conforme utilize as possibilidades recebidas. Então aqui está o livre-arbítrio, aqui estão as situações da vida difíceis e fáceis de cada um de nós. Agora, a cada um de nós também estão as consequências dependendo das escolhas que nós fizermos. Se a gente se utilizar de dificuldades para aprender e crescer, ótimo. Senão, nós muitas vezes vamos nos rebaixar, dependendo da postura que nós adotamos frente a essas dificuldades, que são possibilidades, como eles falam, possibilidades recebidas. No caminhar de cada dia, podemos observar os que ascendem, apesar dos dolorosos testemunhos, e os que estacionam em receios inúteis, os que resgatam e os que contraem novas dívidas. Então, todos nós estamos nesse meio, né? Daqueles que aproveitam e crescem ou daqueles que adquirem cada vez mais dívidas, né? E questões a serem depois corrigidas. Madalena Villamil, depois de apurar ainda mais as impressões próprias, considerou sensibilizada. Vossas razões me suscitam mais vastos raciocínios. Às vezes, padre, sonho com assembleias que me forçam a decisões prejudiciais, com praças armadas e onde minha voz ordena ações cruéis. Vejo-me então detentora de poderes, rodeada de súditos numerosos. Em seguida, acordo exausta com a impressão de haver regressado de uma região de reminiscências indesejáveis. Então, agora, com relação a essa possibilidade que ele abriu, né, de que nós já existimos em outras encarnações no passado, agora ela está contando de sonhos que ela tem que parecem ser recordações de existências passadas. Assim, murmurou Damiano com um sorriso. Quem sabe a nossa permanência em Ávila constitui uma repetição de circunstâncias do passado ominoso? É possível que tenhamos tido riqueza e autoridade exercendo tirania. A casa de Deus é cheia de justiça com misericórdia. Então, aqui também mostrando o contraste, a diferença do capítulo que nós hoje estudamos no livro Libertação. Ali, aqueles juízes, né, exercendo uma justiça implacável, sem misericórdia, mas a justiça, na casa de Deus, a justiça é cheia de misericórdia. A viúva Davenport meditou alguns minutos nas provações sofridas, considerou a razoabilidade dos conceitos expedidos e concordou. É verdade. Minha existência parece obedecer a esse plano de tributos expiatórios. Então, aqui nesse momento, ela encara, ela enxerga
aquilo que foi previsto para essa jornada difícil dessa encarnação dela, como sendo algo justo até. Então, é um plano reencarnatório obedecendo a necessidades expiatórias. Desde criança venho observando que nas situações decisivas, sou obrigada a curvar-me às circunstâncias. Nos grandes lances, tenho a impressão de que a minha vontade é anulada por misterioso poder. E és muito feliz em não desobedecer. Então aqui, por hoje, né, a gente vai parar por aqui, mas a gente vê já mais um dos inúmeros exemplos de renúncia que esse livro Renúncia nos mostra, né? Então, nós temos dificuldades, nós temos situações da vida que muitas vezes nos faz pensar, puxa vida, eu acho que não é por esse caminho, aqui eu não estou conseguindo me desenvolver, aqui está só. E a gente às vezes busca uma solução egoísta a ponto de fugir dessas expiações e desses testemunhos. E aí é o que o padre Damiano conclui. Ela reflete, né? Ela, através das reflexões dela, ela conclui ali. E o padre Damiano vem e assina embaixo. Então, você tem uma vida de expiações, mas graças a Deus você é feliz porque não está fugindo dessas expiações, desses deveres, dessa renúncia que essa vida está te pedindo e exigindo. Porque também ela poderia ainda ser fraca o suficiente e, e fugir, e não obedecer a esses imperativos ali e recuar mais uma vez. E aí não adquirir esses valores que nessa encarnação ela está tendo a possibilidade de adquirir. Certo? Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma coisa. Não, acho que nós vamos parar por aqui mesmo, que agora ela responde, mas eu acho legal a gente terminar aqui justamente nessa observação do padre, né, com relação às escolhas dela frente às dificuldades da vida. Certo? Certíssimo. Então, maravilha, Adila, Gandolf, Heloísa e depois a todos os que assistirem, né? Então, agradecemos mais uma vez aqui pela oportunidade, né, da gente estar junto retomando. Então, uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima noite, ótima semana. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.